Paz do Senhor, irmãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom, amém? A bondade dele nos tocou mais uma vez nessa noite. É uma alegria, pela graça do Senhor, estar aqui diante da igreja mais uma vez para compartilhar daquilo que ele tem falado, que ele tem tocado. E a minha preocupação aqui nessa noite, o meu zelo é simplesmente ser fiel àquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Não atrapalhar o Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque somos privilegiados. Podemos ouvir a Tua palavra, meditar nela e sermos cheios da Tua presença, Senhor. Fala conosco, fala com a Tua igreja nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. 2 Coríntios 11:3. Ali, uma preocupação, um temor ali no coração de Paulo. E ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos, deixa eu ver aqui, 11:3, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amados, nós somos chamados a seguir Jesus, amém? Nós somos chamados a sermos cheios de Jesus, a termos Jesus como nosso Senhor, a termos Ele como nosso Salvador, a termos Ele como nosso amigo, a termos Ele como aquele que cuida das nossas vidas. E como nós vimos já no sábado passado, a vida de Jesus é o reflexo do comum. Filipenses 2:5-8 diz que Ele, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus, sendo Deus extraordinário, se fez comum. Se fez homem. Se fez como eu e você, e através da sua vida comum, Deus, na vida de Jesus, fez coisas extraordinárias. Essa vida, amados, extraordinária da presença do Senhor, também está disponível a nós, pelo Espírito Santo. Amém? Está disponível à igreja dele. E falando um pouco sobre comum, eu trouxe alguns slides, vou procurar ser rápido, mas para fazer uma comparação, eu oro para que toda essa tecnologia não me atrapalhe. Mas há uma diferença entre o comum e o extraordinário. O que é o comum? O comum é algo corriqueiro, é algo habitual, é algo que não se sobressai, que não aparece. O comum é aquilo que é diário, é aquilo que ocorre com frequência. O comum, em sua maioria, tem pouco ou nenhum valor. O extraordinário é aquilo que não é usual, é aquilo que não é costumeiro, é aquilo que não é programado, é aquilo que é imprevisível, que está muito além do comum, que é singular, que é inigualável. Eu trouxe aqui 2 exemplos aqui. Um exemplo de um esportista muito conhecido, vivendo o seu comum. A sua, talvez, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, fazendo ali a sua preparação. E... abre para mim, Tainá.
Amém. Fazendo sua preparação e aí talvez um dia do jogo expressando algo que quem viu concorda era extraordinário. E um grande risco, amados, que nós corremos é de nós fazermos o que é comum se tornar algo extraordinário. Um grande risco que nós corremos é nós trocarmos aquilo que tem que ser todos os dias, que é o dia a dia de uma casa, que é o dia a dia com o Senhor, que é a nossa vida de oração. Como eu falei no sábado passado, nossa vida com o Senhor, nossa vida de comunhão. O grande perigo é algo que deveria ser comum se tornar algo extraordinário. O grande perigo é algo que deveria ser diário se transformar em algo que não é mais diário ou que não acontece mais com tanta frequência. Eu anotei aqui, se nós fizermos do comum algo extraordinário, nós morreremos de fome, pois o comum sustenta a vida e os relacionamentos. E se nós desejarmos fazer do extraordinário algo comum, nós viveremos frustrado, pois o extraordinário não é todo dia. Porque se fosse todo dia, não seria extraordinário, seria comum. E a vida do Senhor para a igreja dele é algo extremamente comum. A vida de Cristo era comum. A vida de Cristo numa casa tem que ser comum. Nós somos chamados para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, que é extremamente comum. Fez coisas extraordinárias, mas aquilo fluía da sua vida comum, de comunhão com o Pai. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo, e hoje esse amigo, ele é pastor em outra congregação, em outra cidade. E aí a gente estava comentando sobre o ministrar, sobre o falar, sobre o ser usado pelo Senhor. E aí eu lembro que eu estava no dia com o meu telefone. E eu falei, olha, eu uso, esse recurso para ministrar. E ele olhou e falou, nossa, mas isso é fantástico. E eu falei, olha, eu uso essa Bíblia aqui para ler. E eu tenho 4 traduções da Bíblia no meu celular. Eu acesso qualquer uma offline. E ele olhou de novo e falou, nossa, mas isso é demais. Isso é extraordinário, isso é formidável. E aí eu vi que ele estava ficando muito empolgado, com aquilo que eu estava falando, E aí o Senhor me deu uma palavra ali. E eu falei para ele, mas isso, irmão, não faz nenhuma diferença naquilo que eu ministro. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, isso eu uso como recurso. Porque a ministração, ela sai do comum. O falar, o que o Senhor mostra, é algo que sai da palavra, que não tem bateria, que não tem carregador. É a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa vida com Deus que traz aquilo, que traz poder na ministração. Amém, irmãos? Jesus era aquele que usava os recursos que tinha. Eu me apeguei um pouco à palavra esses dias nesse sentido, desses detalhes, mas Jesus se usava, por exemplo, dos recursos que tinha em mãos. Quando Jesus vai dar o sermão da montanha, diz a palavra que ele, vendo a multidão, se assentou no monte. O que Jesus fez? Usou dos recursos que tinha. Ele foi inteligente, sábio. Tem uma multidão aqui, se eu ficar no meio dela, ninguém me vê. E ele sobe em cima de um monte, para que todos possam ver a ele, e todos possam ouvir aquilo que ele vai dizer. Em Lucas 5:3, ele entra num barco de Simão, Pedro, e pede que lhe afaste um pouco da terra. Por que Jesus faz isso? Porque um rio tem o nível abaixo da sua margem. As pessoas que estavam em volta poderiam ver a Jesus, poderiam ouvir a Jesus. Jesus usava esses
recursos, mas a vida dos sermões de Jesus era a vida que Jesus buscava na sua vida de oração. Amém, irmãos? A vida extraordinária, ela nasce do comum, ela nasce do habitual. A vida nasce do nosso relacionamento vertical com o Senhor. Nós falamos sobre a palavra, sobre oração, né? E é muito importante nós ouvirmos essa palavra, compreendermos essa palavra, mastigarmos essa palavra, meditarmos nessa palavra, até que essa palavra se torne real na nossa vida. E a nossa vida de oração é uma vida nós e o Senhor. É uma vida de oração, é uma vida de palavra, é uma vida de jejum, é uma vida de adoração, é uma vida onde vamos sendo cheios de quem, amados? Do Espírito Santo de Deus. E isso é fundamental no bom relacionamento vertical. O horizontal, obrigado, estou confundindo-os. Se nós olharmos para a cruz, ela é maior no vertical do que no horizontal. Se nós olharmos para a nossa vida e se nós desejarmos que os nossos relacionamentos no horizontal sejam bons, nós precisamos atentar para um relacionamento que é vertical, onde nós ouvimos a voz do Senhor, onde os barulhos da nossa alma são acalmados, aonde o nosso choro é ouvido, aonde a nossa angústia é deixada para fora, aonde a nossa ansiedade é lançada sobre Ele que tem cuidado de nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, nós estamos preparados para termos bons relacionamentos entre os irmãos, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, amém? Tem um versículo interessante em Atos 2:11, que é logo depois da descida do Espírito Santo. Os irmãos sabem que ali estava ocorrendo algo que era uma vez no ano, né, o dia de Pentecoste, e ali os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Haviam pessoas ali das mais variadas nações, dos mais variados lugares. O Espírito Santo desce e diz a palavra que cada um ouvia na sua língua falar das grandezas de Deus. Sabe o que a gente aprende aí, amados? Que o Espírito Santo é um ótimo tradutor. O Espírito Santo faz com que pessoas diferentes, de nações diferentes, de lugares diferentes, de educações diferentes, consigam se entender perfeitamente, cada um falando na sua própria língua. Esse é um dos principais ministérios do Espírito Santo, fazer com que as pessoas se entendam, fazer com que a igreja de Jesus se entenda, fazer com que o povo de Deus fale uma mesma língua, fazer com que a voz de Deus seja ouvida dentro da igreja dele. Amém? Aos irmãos que talvez tenham dificuldades aí no horizontal, eu quero ser um profeta de Deus para a vida de vocês, para estimular vocês a resolverem as coisas primeiro no vertical. Amém? Porque o Senhor apacenta o nosso coração. O Senhor fala no nosso coração, o Senhor acalma a nossa alma. Quantas vezes eu entro no meu quarto de oração todo confuso, e ali, passado um tempo ali dentro, eu saio dali de dentro esclarecido pelo Senhor. Quantas vezes me coloco diante da palavra aflito, e ao ler a palavra e ao ser cheio da palavra, o Espírito Santo toca no mais profundo do meu coração e eu consigo ali ouvir a voz do Senhor. Essa semana eu estava passando por uma situação e eu estava orando em algo específico para o Senhor. Senhor, eu preciso de uma direção nesse sentido. E eu estava ali lendo Provérbios. Amados, o Senhor respondeu a minha inquietação
com um versículo de maneira específica. Aquilo que eu precisava ouvir, o Senhor me respondeu. A questão que eu estava diante do Senhor, através da palavra dele, eu fui consolado. Por quê? Porque o Senhor fala através da sua palavra e ele nos apacenta. Amém, irmãos? Continuando, hoje eu quero entrar no comum, não no que diz respeito ao vertical, mas no que diz respeito ao horizontal. Eu quero falar sobre o comum de Deus nos relacionamentos, dentro das casas. E eu peço aos irmãos para abrirem Efésios 5. Até hoje estava conversando sobre esse texto com o Zé Rodolfo. Cadê o Zé? O Zé estava ali sendo usado por Deus para que eu pudesse já estar praticando, né, a ministração da palavra. Mas nós falávamos de coisas extremamente comuns, né, Zé? Extremamente comuns. E se nós lermos desde o 18, Efésios 5, 18 fala: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir do 21, ele começa a falar sobre coisas extremamente comuns, que por serem comuns, irmãos, não deixam de ser espirituais. Às vezes a gente espiritualiza nesse texto os salmos e hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente espiritualiza somente o dando sempre graças a Deus por tudo. Mas a partir do 21 o assunto não deixa de ser espiritual. Ele entra no comum da casa, mas ele continua espiritual. Não podemos desequilibrar as coisas na palavra do Senhor. E aí Paulo começa a falar ali para os irmãos o que deve ser comum numa casa onde moram discípulos de Jesus, que são agora cheios do Espírito Santo. Paulo começa a descrever o cenário de um lar, ao meu ver, que deve ser comum. Esse cenário não é deixado a alguma classe. Esse cenário é deixado à igreja, amém, irmãos? Esse cenário é da igreja. É da casa de discípulos. E ele começa a descrever a cena. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Falando sobre o comum, e para saber o que é comum dentro de uma casa de discípulos, nós não temos outro lugar para ir senão para a palavra. Nós devemos perguntar ao Senhor: Senhor, o que é comum?
dentro de uma casa cheia de Ti? O que deve ser comum dentro da minha casa? O que deve ser comum no meu relacionamento entre eu e a minha esposa, entre a minha esposa e eu? E as nossas respostas, amados, elas não vêm da psicologia, as nossas respostas não vêm da filosofia. A psicologia e filosofia são ciências que variam dependendo da sua época. A nossa resposta vem da boca do Senhor. Amém? A nossa resposta vem da palavra. O comum, ou pelo menos o que deveria ser comum, vem da palavra. E o que a palavra diz que deve ser comum dentro de uma casa? Para começar ali, do 22 ao 24, sujeição das esposas com os maridos. E nós sabemos que também deve haver sujeição dos maridos com Cristo. A casa de discípulos de Jesus, a casa daqueles que foram ali regenerados pelo Senhor, é uma casa onde não há gritaria, truculência, violência, isso não cabe mais. A casa de discípulos de Jesus é uma casa onde o comum é a sujeição. Maridos sujeitos a Cristo e esposas sujeitas aos maridos. Isso não pode ser incomum. Isso não pode ser algo que é em algumas casas. Isso não pode ser algo que acontece de vez em quando. De vez em quando a esposa se sujeita ao marido, de vez em quando ela não se sujeita ao marido. Porque se é de vez em quando já não é comum. Se é de vez em quando já é extraordinário. E se nós fazemos do comum extraordinário, nós estamos correndo um grande risco. Amém, irmãos? Quando a esposa toma um lugar do marido, nessa conta de Deus, nisso que o Senhor nos ensina, ela tem que se atentar que ela está tomando o lugar de Cristo na vida do marido. Quem é o cabeça do marido, irmãos? Quem é o cabeça do marido, irmãos? Cristo. Quando a esposa sai da sua posição de submissão para tomar frente de uma casa, ela está tomando o lugar de Cristo dentro da casa. Ah, mas o marido não toma a frente. Ora ao Senhor e coloque-se no lugar que o Senhor te deu. Que o marido vai tomar o lugar dele de cabeça em nome de Jesus. Amém? Porque a nossa solução vem do Senhor. Nossa solução não vem da força. Ah, se ele não toma a frente, eu tomo. Se ele não faz, eu faço. Nossa solução vem do Senhor. Esposas, orem, coloquem isso em oração. Senhor, eu quero que a sujeição seja algo extremamente comum na minha vida. Amém, esposas? Amém, esposas? Isso é uma posição de descanso. Não só a sujeição, mas o comum também é o amor em alto nível. 25 fala, vós maridos amai a vossa mulher. Qual é o nível? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um lugar também de pastoreio e suprir. O 26 diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Cabe aos maridos amar as esposas com esse amor de alto nível e não somente aos maridos, porque esse amor de alto nível, Jesus disse aos seus discípulos, assim como eu vos amei, vós também amais uns aos outros. Mas é o marido que tem ali a responsabilidade de ensinar esse amor sacrificial, que se entrega pela vida da esposa. Amém, maridos? Amém, maridos? Aleluia. Amém.
É papel do marido o pastoreio e o suprir. Leia do 25 ao 29, e na sua casa medite com mais tempo. Mas é papel do marido ali, do sacerdote, levar a família até o Senhor e levar o Senhor até a família. Levar a família até a palavra e levar a palavra até a família. Esposas, filhos e filhas, maridos, assim como eu disse às esposas, eu digo a vocês, não abram mão da onde o Senhor colocou vocês. Não abram mão, ali é o teu lugar. Como cabeça da tua casa, como pastor da tua casa, como aquele que é autoridade dentro da tua casa, sobre a tua esposa e sobre os teus filhos. Eu digo isso com muito temor no meu coração, mas a palavra nos mostra, tem uma posição para o marido, e essa posição é uma posição de responsabilidade. Se a Rebeca está mal na sua vida espiritual, ela tem sim a sua responsabilidade, mas eu tenho que ver isso. Eu tenho que pastorear a vida dela, eu tenho que orar junto com ela, eu tenho que olhar nos olhos dela, conversar com ela. Qual é a tua dificuldade? Onde que eu posso te ajudar? Vamos orar junto. Vamos ler mais a palavra junto. Quando eu não estou aqui, pega a palavra, pega para ler a palavra. É função do marido esse pastoreio. E não só o pastoreio, mas também a unidade. O 31 diz, deixará o marido, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O marido deixa a casa dos pais, a esposa deixa a casa dos pais, e são os dois agora uma só carne. Deve haver no casal unidade entre o casal. Não pode ter mais unidade a esposa com a mãe e o pai. Não pode. Não pode ter mais unidade o marido com a mãe e o pai. Não pode. Deixou. Cortou o umbigo, espiritualmente ali falando. Deve haver, amados, unidade na vida do casal. Amém? Isso deve ser comum. Isso tem que ser comum. Isso não pode ser extraordinário. Isso tem que ser algo comum. 1 Coríntios 7:5. Eu só vou ler, não vou comentar muito por causa do tempo. Mas tem algo que deve ser extremamente comum também na vida do casal. E esse algo comum é o desfrutar do amor. Desfrutar da vida a dois. Eu lembro, só um detalhe aqui, mas eu lembro algumas semanas atrás, nós tivemos uma reunião em casa com um grupo ali de discipulado, e aí o Mano e a Anne não vieram, né? E ele mandou uma mensagem para mim: André, hoje eu não vou, porque hoje é meu aniversário de casamento, e eu vou sair com a minha esposa. Eu falei, glória a Deus, não venha mesmo. Vá desfrutar, hoje é o dia, pega a tua esposa ali, vai sair com ela, vai sair, se quiser deixar o Luquinhas aqui em casa, deixa aqui em casa. Eu cuido dele. Por quê, irmãos? Porque a união a dois, o casamento, irmãos, não foi criado por Deus por raiva do homem. O casamento foi criado por um Deus que amou o homem. O casamento não é um lugar de sofrimento. Não na vida do discípulo. O casamento é um lugar de alegria e de prazer. Quando Adão viu a Eva, ele jubilou. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. E foi para a galera. Ele se alegrou. Quando eu casei com a Rebeca, eu me alegrei. Falei, glória ao Senhor, achei a minha Eva. Carne da minha carne, osso do meu osso. Esse ano nós completamos 10 anos de casado. Eu sou feliz casado, amados. Nós somos felizes casados. Nós desfrutamos de um casamento feliz. Eu me alegro em estar junto com ela.
e ela se alegra e está junto comigo. Pelo menos eu acho. É uma alegria o dia que a gente tem tempo para sair junto, para desfrutar. E não é somente o extraordinário. É uma alegria, por exemplo, eu tomar café da manhã com ela junto, todos os dias. E eu ouvir ela falar de manhã, e ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E eu escuto. É uma alegria. Ela acorda 1000 por hora, eu acordo 10 por hora. Mas é nosso tempo ali. As crianças não acordaram ainda, né? Tá tudo tranquilo, não tem ninguém subindo no ventilador ainda. Estamos tranquilos. O casamento, amados, é uma alegria, é um desfrutar do amor. 1 Coríntios 7:5 fala sobre a vida íntima do casal, e é só um detalhezinho. Diz o seguinte: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois disso ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Fala junto comigo, incontinência. Digo, porém, isso como permissão, e não como mandamento. O que nós entendemos, amados, que a vida íntima do casal deve ser algo comum. Vamos lá, maridos, deve ser algo? Vamos lá, esposos, deve ser algo comum. Não cutuca agora, porque pode pegar mal, machuca. Deve ser algo comum. Não pode se tornar algo extraordinário. Não pode se tornar algo que ocorre uma vez no mês. Não pode se tornar algo que, para acontecer, precisa alinhar ali Saturno com Netuno, com a Lua, e no alinhamento dos planetas ocorre alguma coisa, irmãos. É simples. Isso é algo comum. A palavra diz que nós não podemos defraudar um ao outro, roubar um ao outro, privar um ao outro, senão por tempo pequeno, por consentimento mútuo, para aplicar-nos a oração, aplicar-nos no plural, os dois aplicando, mas depois disso diz: ajuntai-vos outra vez, para que Satanás os não tente pela vossa incontinência. Olha o que a palavra diz. A palavra não diz: se vocês não aplicarem isso que é comum na vida de vocês, pode ser que o inimigo vos tente. Não, a palavra diz que se isso não for comum, Satanás tentará pela incontinência. Casais, não façam do que é comum algo extraordinário. Sentem, conversem, orem, busquem no Senhor, resolvam. Sejam corajosos, resolvam as dificuldades, em nome de Jesus. Falo com amor, amém? Em nome de Jesus. Isso é o relacionamento do casal. O desfrutar do amor, o desfrutar do diálogo, o desfrutar da oração juntos. O Daniel esteve aqui quarta-feira falando sobre a oração do casal. O desfrutar de uma vida íntima, cheia de alegria. Se os irmãos precisam de inspiração para isso, leiam o livro de Eclesiastes e orem ao Senhor em nome de Jesus. Continuando, não há só o comum entre o casal, mas há o comum também entre pais e filhos. O casal cheio do Espírito Santo, ele vive bem e ele pastoreia muito bem os seus filhos. Efésios 6:4 diz o seguinte sobre os pais e os filhos, diz: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Qual é o ambiente comum, amados, da casa do discípulo de Jesus? Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Honra aos teus pais. Não é somente obediência, é obediência com honra. Não é fazer e falar: meu pai mandou fazer, né? Não, isso não é honra.
Tem que fazer, né? Meu pai falou para fazer. Não. Obediência e honra, diz a palavra, que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, não tentem provar que vocês estão certos com a desobediência e o Senhor está errado com a sua palavra. Não tentem provar aquilo que não dá para ser vencido. A palavra do Senhor é eterna, ela durará eternamente, ela é a verdade. E a palavra do Senhor diz: obedeça a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém, filhos solteiros? Amém, jovens, adolescentes? Vamos dar um amém mais animado, vai. Amém, jovens, adolescentes? Amém. Aleluia! Isso é bênção para a nossa vida. Isso é uma alegria para a nossa vida. Isso é segurança para a nossa vida. E paz. Diz a palavra: criai os vossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso deve ser algo extremamente comum dentro das nossas casas. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana e o irmão falava sobre a igreja que reúne eventualmente nas casas. Mas o irmão falava sobre a igreja que vive na casa. Há uma igreja, amados, que vive na casa. Há uma igreja vivendo na minha casa. Há uma igreja vivendo na tua casa. Amém? Há discípulos de Jesus dentro da tua casa? Aonde estiverem 2 ou 3, o Senhor está ali no meio deles. Há uma igreja que vive dentro da nossa casa. Há um culto ocorrendo dentro dos nossos lares, sem hora para começar e sem hora para terminar. A vida de Cristo fluindo através de nós, da minha vida, tocando a vida da minha esposa, a vida de Cristo fluindo através da vida da minha esposa, tocando a minha vida, a vida de Cristo fluindo através das nossas vidas, tocando a vida dos meus filhos, 24 horas por dia. No comum. A exortação do Senhor. Provérbios 22, 6. Vamos abrir rapidinho lá. Olha o que diz a palavra, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais e mães, a palavra diz: ensina o teu filho, a criança, o menino, aonde? No caminho. Não é ensina o caminho. Não é aponta o caminho, é ensina no caminho. Eu não ensino o Apolo e a Ágata simplesmente, eu não simplesmente aponto a Jesus, eu faço isso. Eu falo, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas eles precisam me ver andando no caminho. É necessário que eles vejam a vida desse Jesus que eu falo, que eu prego, que eu canto, que eu ensino. É necessário que eles vejam a vida de Cristo fluindo e tocando a minha vida no meu dia a dia, em todas as minhas situações. Com a minha esposa, quando está tudo bem, quando está tudo mal, com a questão financeira, quando está sobrando ou quando está justo, eles precisam ser ensinados no caminho.
Deuteronômio 11, 18 a 20, não precisa abrir, mas diz: ponde, pois, essas palavras no seu coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-vos nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Quando que o meu filho precisa ouvir falar a respeito de Jesus, amados? No comum do dia a dia. Quando que meus filhos precisam ouvir do Evangelho, irmãos? No comum do dia a dia. No levantar, no assentar, no deitar, no caminho, pelo caminho, em todo o tempo, no comum do dia a dia, irmãos. Não deixem de pregar a palavra na casa de vocês. Preguem a palavra, falem de Jesus, compartilhem a fé. 2 Timóteo 4,2 diz o seguinte: pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Muitas vezes nós pensamos que esse versículo é para fora de casa. É somente quando eu ponho o pé para fora da minha casa. Então agora eu preciso pegar a palavra a tempo e a fora de tempo. Eu preciso falar de Jesus, eu preciso pregar. Amados, não é só para fora de casa. É principalmente para dentro das nossas casas. Amém, maridos e esposas? É preocupante a gente ver o tanto de adolescentes e jovens, filhos muitas vezes de irmãos, que chegam aos seus 15, 16, 17, 18 anos, praticamente analfabetos espiritualmente. Praticamente sabendo ali o básico, o beabá. Essa semana o Caio fez um apelo ali no grupo de WhatsApp para a gente estar orando, que na escola dele, o terceirão, estavam debandando para o ateísmo. E eu me pergunto, cadê os pais e as mães desses jovens para pregar a palavra do Senhor dentro de casa, a tempo e fora de tempo, para que os seus filhos sejam cheios da palavra e da fé do Senhor? Onde estão os pais? Onde está a palavra? Onde está ali os ensinamentos? Qual é o assunto que nós conversamos nas nossas mesas? É do futebol? É da novela? É da série? É do seriado? É da vida alheia? O Senhor diz: em todo o tempo, pregues a palavra, ensine a palavra para os seus filhos. Preguem ali, em tempo e fora de tempo. No comum. E como é que a gente prega a tempo e fora de tempo? Exatamente no comum. No diálogo. Pais, por favor, conversem com seus filhos. Ouçam os seus filhos. Tenham tempo com os seus filhos. E eu estou falando de tempo, não é tempo em qualidade não, tempo de qualidade não, é tempo em quantidade. Filhos precisam de tempo em quantidade. O Apolo precisa passar tempo comigo, eu preciso passar tempo com ele e com a Ágata precisa passar tempo com a Rebeca. Esses dias eu vi alguém falando, eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, eu janto com eles. Quanto tempo dura uma janta? 30 minutos? E o pai achava que estava abafando, porque janta com os filhos. Seja dinâmico. Dá um jeito. Diminua o tempo com outras coisas. Tenha tempo com os filhos. Saia com os filhos. Abrace os filhos. Beije os filhos. Enquanto você abraça, você fala para o teu filho: filho, o pai te ama.
Mas tem um Pai que te ama com amor eterno, que enviou o seu Filho para derramar o sangue dele pela minha vida e pela tua vida. Mães, sejam com as vossas filhas, fazendo o comum, lavando uma louça. Enquanto você lava uma louça, lava um prato, você fala para elas: nós estamos lavando um prato, mas o sangue de Jesus é aquele que nos lavou de todos os nossos pecados, filha. No comum, no dia a dia, peguem os filhos e peça: Senhor, me dá graça. Vai jogar bola. Pais, vão jogar bola com os filhos. Vão levar os filhos em algum lugar que eles gostem. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai nos levava no estádio. A gente ia no Mário Alves Mendonça, naquele estádio desse tamanhozinho, para ir lá ver o América, ver o Corinthians, ver... A gente ia lá. Corinthians. Gosto. Eu ia lá. Era um programa de menino, de homem. Meu pai me levava, eu ia com ele, eu gostava. Eu lembro uma vez no Mineirão, a gente estava assistindo Corinthians e Cruzeiro. Ele quase apanhou na torcida do Cruzeiro, irmãos. Porque a gente ficou na cativa do Cruzeiro e o Corinthians ganhou de 3-1. O Corinthians fazia gol, eu comemorava. Meu pai, fica quieto, menino. Fala nada. Você vai apanhar aqui, ó. As mulheres também, tendo sabedoria. Eu estou dando um exemplo aqui de um jogo, irmãos, mas cada pai sabe o filho que tem. Eu lembro de um exemplo de um irmão que ele tinha filhos, e eu li esse exemplo num livro, e ele falou assim: olha, eu orei ao Senhor, e eu busquei: Senhor, me dá uma direção para que eu me aproxime dos meus filhos. Ele estava buscando se aproximar dos filhos, não conseguia, e orava e não conseguia. O Senhor deu uma direção para ele, e ele marcou uma viagem de final de ano. O filho dele gostava de andar de bicicleta. Ele falou: nós vamos viajar no final de ano. E o pai falou assim, e o filho falou assim: para onde nós vamos? Nós vamos percorrer as cidades, filho, e a gente vai ficar cada dia num hotel. E o filho falou: mas o que a gente vai, pai? O pai falou: a gente vai tudo de bicicleta. E o pai fala: naquela viagem eu ganhei o coração do meu filho. Naquela viagem, naquela direção que Deus me deu, no percorrer as cidades, no pedalar com ele ali 3-4 horas por dia, nós chegávamos no lugar e ali eu conseguia conversar com meu filho e ele conseguia me ouvir. E naqueles dias eu ganhei de novo o coração do meu filho. Comum, extremamente comum. Trabalhe junto com os filhos, seja lavando carro, seja lavando louça. Eu lembro um exemplo que o Davi deu uma vez, que ele pegou o Mateuzinho e levou junto para o pasto com ele. O filho, o homem, está aprendendo a ser homem. Está aprendendo a agir como homem. Não é somente ser um homem de Deus, é ser homem e de Deus. O pai pega o filho, convive junto com o filho, traz o filho junto, assim como as mães se aproximam mais das filhas, ensinando a filha a ser mulher. É algo extremamente urgente, amados, isso na nossa geração. Quantos percebem isso? Não sei se os irmãos se lembram, mas algumas semanas atrás surgiu um boato. Boato não, algo real, não era boato não. Infelizmente matou pessoas no Brasil. Mas era a questão da baleia azul. Baleia azul, o que é baleia azul? Eu falei: meu Deus, baleia azul é aquela que fica no mar. Fui ver, não, baleia azul era um jogo que tinha fases, e a última fase do jogo era o suicídio. E crianças, adolescentes e jovens estavam indo até o final do jogo. Qual é a minha pergunta? Onde estão os pais desses adolescentes? Onde estão os pais desses jovens? Pensem, pai, na época de vocês, se alguém chegasse para vocês
e propôs alguma coisa perigosa para vocês, o que vocês iam fazer? Rapidamente, falar com os pais. Por quê? Porque os pais estavam perto, presentes, vivendo ali mais perto dos filhos. A nossa geração, eu não estou me referindo aqui aos filhos dos irmãos misericórdia. Eu estou me referindo aqui a um retrato social da sociedade. Os jovens e adolescentes da sociedade são uma geração abandonada aos seus tablets e aos seus celulares. O pai não pode dar atenção porque está trabalhando que nem louco, está fazendo curso, está lá correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do vento. O que ele faz? Dá o melhor celular para o filho. Dá o melhor tablet para o filho. Ele não dá atenção, ele não conversa, ele não tem diálogo. O que ele faz? Ele compensa. E o ser humano, ele é naturalmente um ser humano de relacionamentos. Se o filho não se relacionar com os pais, ele com o celular na mão, com quem que ele vai se relacionar, amados? Com o mundo. E o ser humano precisa de olho no olho. O ser humano precisa de tato. O ser humano precisa de abraço. O ser humano precisa de conselhos. O ser humano precisa de um pai e de uma mãe que conversa, que é amigo, que abre mão de outras coisas para estar com os filhos. Isso é comum, não é, amados? Comum. Isso é o comum que nós muitas vezes estamos tornando algo extraordinário. Algo uma vez por semana, algo uma vez por mês, algo que de vez em quando eu saio com meu filho, de vez em quando eu converso com meu filho, de vez em quando eu troco uma ideia com meu filho. Irmãos, em nome de Jesus, voltem para o comum. Voltem para a simplicidade, voltem a pegar os filhos de vocês, ou continuem com isso, e sair, ir junto para algum lugar que ele gosta, e fazer alguma visita em algum irmão. Vamos junto, filho, vamos junto comigo, vamos lá orar pelo irmão. Isso é algo extremamente comum, que o Senhor quer restaurar na vida da sua igreja. Amém, irmãos? E eu deixo essa passagem que está em Malaquias, em Lucas 11:17. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que é uma boa notícia, pais? Nós estamos vivendo esses dias, e o Espírito Santo de Deus está conosco para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém, irmãos? Nós não estamos sozinhos. Esse não é um desejo que nasceu do nosso coração. Esse é um desejo no coração do Pai. E eu entrego essa palavra com temor e tremor diante do Senhor, para que nós, como igreja, estejamos valorizando mais aquilo que é simples, aquilo que é comum e aquilo que traz vida dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Pedir para os irmãos colocarem de pé. E se você está aí longe do teu pai, longe da tua mãe, se você não é casado ainda, vai lá pertinho dele. As famílias juntos. Se você não tem um familiar aqui, se aproxime de um vínculo, de um irmão que está junto contigo. Maridos, abracem as esposas aí, os parentes. Não fiquem sozinhos. E eu quero, nessa hora, que a gente ore pelas nossas famílias, amém? Sacerdotes, auxiliadores idôneos, orando pela casa de vocês,
orando pela salvação dos filhos de vocês, orando pela vontade de Deus na casa de vocês, em nome de Jesus. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se há uma igreja na tua casa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. O inimigo anda ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Ele anda ao derredor. Ele anda longe, porque perto de nós estão acampados os anjos do Senhor. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, ore junto com a tua família, em nome de Jesus.